O universo é gigantesco e vocês estão cansados de saber disso, né? Por exemplo, só na Via Láctea é estimado que existam entre 200 a 400 bilhões de estrelas. Então se tem isso tudo de estrela, com certeza tem trilhões e trilhões de planetas espalhados só na nossa galáxia. Mesmo se a gente for bem pessimista e chutar um número extremamente baixo de planetas que possam abrigar vida na Via Láctea, por exemplo, apenas 0,01% dos planetas tem algum tipo de movimentação biológica, ainda assim seria um número gigantesco de lugares habitáveis para algum tipo de vida. Tipo, na casa dos milhões mesmo. Mas você provavelmente sabe que até hoje ninguém, de nenhum país, sendo ele uma potência ou não, detectou algum sinal de vida na nossa vizinhança do universo. O que é estranho, porque se tem tantos lugares que abrigam outros seres, mesmo chutando uma porcentagem tão baixa, por que a gente não encontrou ninguém ainda? Esse, pra quem não conhece, é o paradoxo de Fermi, que questiona a alta probabilidade de extraterrestre no universo e a falta de evidências de algum sinal dela. Tem várias teorias da hora pra tentar responder essa pergunta, mas isso é papo pra um outro vídeo. Beleza, a gente nunca encontrou nenhum sinal de vida de outra civilização inteligente, o que não significa que outra civilização não tenha encontrado a gente. Essa ideia pode levantar alguns questionamentos. E se essa civilização já encontrou a gente, já está entre nós e estuda sobre nós? Bom, vamos entender isso um pouco mais a fundo. Se tu tá vendo esse vídeo perto do dia que ele foi lançado, ou seja, ali por volta do dia 15 a 20 de agosto de 2023, provavelmente tu já ouviu falar sobre o tal alien que foi apresentado na Câmara de Deputados do México. Tem até raio-x do bicho, meu irmão. Tá comprovado que eles existem então, né? O que os caras estão dizendo é que essas criaturas são múmias alienígenas encontradas em Nazca, no Peru, em 2017. Fazendo uma rápida pesquisa no Google Maps sobre essa cidade, nós chegamos em um outro lugar comum como qualquer outro. Mas indo alguns quilômetros a noroeste dessa cidade, a gente chega no lugar onde encontraram essas múmias. Um sítio arqueológico com vários desenhos gigantes na terra e com formas aleatórias. Tem macaco, uma espiral, aranha e até o suposto astronauta desenhado em uma das montanhas. Sem contar com as várias linhas aleatórias que só estão lá mesmo. Só tem um detalhe, ninguém sabe quem desenhou esse negócio e eles são muito antigos. Estima-se que algumas delas foram construídas há mais de 2000 anos atrás, entre 200 a.C. e 600 depois de Cristo. Pois é, desenharam esses negócios aí na Terra sem auxílio de nenhuma tecnologia e ninguém sabe quem foi. Suspeito, encontraram essa múmia justamente nesse lugar. Mas vamos falar melhor sobre ela mais à frente. Por volta de 1976, aconteceu algo no mínimo estranho quando a sonda Viking 1 fazia fotos da superfície de Marte para capturar um possível lugar para a sonda Viking 2 pousar. Entre as várias fotos divulgadas, teve uma que chamou bastante atenção na época. Vê essa imagem e me diz o que tu vê demais nela. Acredito que tá bem evidente uma face de um rosto humano ali no canto. Pois é, na época que essas imagens foram liberadas ao público, muita gente atacou o governo dos Estados Unidos e a NASA, acusando eles de estarem escondendo coisas do mundo. Obviamente a Agência Espacial Americana negou tudo, mas foi quase inútil, porque mesmo assim milhares de teorias foram criadas. Entre elas, a mais famosa foi a de Richard Hoagland, que de acordo com o próprio, uma civilização alienígena teria passado ou visitado o planeta no passado, e esses povos fizeram sua marca com um monumento humanoide na superfície marciana. Essa face em Marte foi apoiada ainda mais com a aparição dos agroglifos. Eu imagino que vocês já viram essas fotos em alguns lugares por aí, em vídeos, jornais, Instagram, enfim, essas fotos se popularizaram muito, principalmente ali por volta do final do século XX, porque de novo, ninguém fazia a menor ideia de como aquilo tinha ido parar ali, e como fizeram isso com tantos detalhes. E como é de se imaginar, com mais e mais casos dessas figuras e implantações aparecendo, as pessoas começaram a não só acusar isso de ser obra alienígena, como afirmar que viram a nave descendo e pousando nas plantações. Esses agroglifos começaram a aparecer primeiro na Escócia e Inglaterra, mas com a popularização e mistério que deu na época, milhares de outros apareceram misteriosamente também em diversas outras partes do mundo, cada uma maior e mais bizarra e maluca que antes. Foi só em 1991 que os reais autores dos primeiros desenhos apareceram. Para alívio de um e para tristeza de outros, principalmente para jornal de fofoca, não era nenhum ser de outro planeta, e sim apenas dois homens. Doug Bauer e David Chorley revelaram ter feito mais de 200 deles nos últimos 10 anos, usando tábuas e pedaços de cordas. Porém, mesmo após os reais autores terem aparecido, autores esses que eram humanos, os agroglifos continuaram a aparecer pelo mundo, incluindo no Brasil. Voltando ao rosto de Marte, que agora já não tinha nenhuma ligação com os desenhos da plantação, por mais parecido que seja o rosto com a face humana, a explicação para eles é na verdade bem simples e os cientistas da época avisaram assim que os boatos começaram a sair. Basicamente é só uma formação geológica, que misturada a iluminação de um lado e a falta dela do outro, deu a impressão de um rosto humano. De início isso não justificou muita coisa, continuaram acusando o governo de estar escondendo os fatos, por isso anos depois os americanos voltaram lá no mesmo lugar e isso é o rosto humano de Marte.
Como já era de se esperar, as conspirações não acabaram. Agora começaram a acusar a NASA e a tal civilização de terem apagado o rosto de propósito. Tudo normal por aqui. Conspirações sendo conspirações. Conseguimos explicações para todos. Mas e os aliens do México que foram achados em Nazca? Qual a explicação para eles, se é que tem alguma? Tá, essa eu vou deixar para tu mesmo responder. Olha para esse esqueleto e me diz com o que ele parece. Essas mãos lembram alguma outra espécie, não acha? Só essa cabeça aí gigante que ninguém nunca viu. Ok, eu admito. Realmente não conhecemos com certeza absoluta os autores das linhas Nazca. Mas esses aliens no México são uma verdadeira piada. É o seguinte, resumidamente é só um monte de osso humano colocado aí pra fazer essa figura. Nada faz muito sentido nesse negócio, é só uns ossos aleatórios que prenderam um em outro e formou esse negócio aí. Em relação à cabeça dele, é só um crânio de lhama ao contrário. Só isso. Coisa que tem bastante no Peru e talvez em quase toda a América do Sul. Infelizmente não foi dessa vez que a gente achou outra forma de vida. Só as linhas Nazca que ainda continua sendo um mistério, mas não quer dizer que elas sejam uma obra alienígena. Lembra que os egípcios fizeram aquela pirâmide gigante há muito mais tempo que essas linhas.